Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade, com a participação de Gabriel Macedo. E vamos para a mensagem do dia. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus capítulo 5, itens 5 e 9. Bom, o tema que nós separamos para o podcast de hoje vai ser Posso discordar? E aí envolvendo, claro, focando nos ensinamentos espíritas, para que a gente possa conversar sobre o tema nessa noite fria e espero aí também que vocês possam aproveitar desse tema. Bom, nós resolvemos trazer esse tema porque temos muitos comentários em alguns vídeos aqui do canal com críticas. E aí a gente quis conversar um pouco sobre as críticas, não só aqui do canal, eu vejo muitos canais, tanto voltados para o espiritismo como para espiritualidade. Já visitei canais de budistas, de umbandistas e vejo que tem muitas críticas nos comentários. E às vezes a gente vê que tem críticas que são construtivas, que são críticas que às vezes vai ajudar a pessoa que está ali no canal com um pensamento novo, e tem críticas destrutivas, né, que parece que as pessoas fazem de maldade para atingir a pessoa que está ali no canal e etc. Então a gente resolveu discutir sobre isso, né? Qual que é o papel do espírita diante da crítica? O que Kardec fala? Como Kardec nos convida e quando a gente vai chamar a atenção de uma outra pessoa por algo que a gente, na nossa concepção, está errada? Como fazer isso? Então, assim, como o Gabriel leu no início ali, os justos, os misericordiosos herdariam a terra, né? Herdarão a terra, como nos ensinou Jesus. E Kardec vai falar aí sempre da bondade, da reforma íntima, da transformação íntima. Então, assim, a gente vai basear a nossa conversa na crítica em torno disso, de como que deve ser esse comportamento espírita. E às vezes também a gente pode pontuar aqui na nossa conversa da noite que muitas pessoas deixam de criticar, que às vezes é uma crítica construtiva que vai ajudar, por exemplo, aí eu vou colocar em todos os âmbitos, vai ajudar a pessoa a melhorar na vida, mas ela fica tímida também de trazer essa crítica por não saber como levar essa crítica de uma forma mais branda, mais amorosa para a pessoa. E curioso que eu fiz um apanhado aqui no canal, principalmente nos últimos 20 vídeos assim que eu estava olhando, 90% das críticas mais ásperas são dos próprios espíritas. E digamos que 10% são de irmãos de outras religiões, que às vezes vêm e não entendem o que é o espiritismo de fato, nunca leu nada, e vem só para atacar mesmo. Então, assim, por que que também dentro do movimento espírita tem tanta rixa com pensamentos diferentes? Se uma pessoa traz uma questão diferente ou de um médium, o outro vai, critica e fala esse médium não é confiável, né? Então assim, a gente pode, a gente pode criticar como que funciona, como que o espírita vai conseguir criticar sem ser agressivo, né? Primeiro que a gente tem que entender a crítica no sentido filosófico da palavra, do conceito crítica. Então, quando você começa a estudar, quando você começa a ler, você naturalmente vai desenvolver um senso crítico. E geralmente esse senso crítico, ele vai vir carregado do que você busca compreender, estudar e analisar a sua forma de ver o mundo, ou os filósofos que você lê. Então a sua crítica às vezes vai estar baseada ali naquela construção e naquela forma como você enxerga o mundo. Então por isso às vezes a crítica também vai com algum sentido ou com algum fermento do que nós achamos corretos para o mundo. Então eu entendo, por exemplo, quando vem uma pessoa de outra religião criticar o nosso trabalho dentro do canal.
E quando vem os espíritas também, a gente entende que dentro do movimento espírita tem pessoas com pensamentos diferentes e visão diferente do espiritismo. E essas visões diferenciadas é natural, né? Porque nós somos seres humanos, cada um tem uma área de conhecimento, então ali no centro espírita que você frequenta, com 50 pessoas, por exemplo, cada um vai ter uma área de conhecimento, uns vai ser professor, outros vão ser médicos, outros vão ser vendedores, vão ser empresários, então cada um às vezes olha pelo âmbito ali do que ele está na vida cotidiana e também do que ele estuda do espiritismo. Né? Hoje o espiritismo tem uma vasta literatura, tem vários médiuns que psicografam e outros autores que não psicografam, mas trazem críticas sobre o desenvolvimento do tema. Então, para o espírita que é novo, que está começando agora, e que muitas pessoas que acompanham esse canal são pessoas que estão estudando espiritismo ou há pouco tempo, e muitas pessoas me mandam mensagem falando: Nossa, eu estou chegando no espiritismo agora, eu me interessei pelo espiritismo porque eu perdi um ente querido, por onde começar a estudar, o que fazer. Então, assim, vamos tentar desenhar um pouquinho. Bem, eu só queria apontar algumas questões sobre o assunto de hoje, que para mim é novidade, a questão de ter críticas dentro do próprio meio espírita, isso para mim é novidade. Eu não sabia até você ter falado. E como é interessante esse assunto vir no momento que a gente está vivendo, né? Que a crítica ela está sendo tão debatida Sim. no mundo atual que a gente está. E para mim é bem curioso um espírita criticar o outro, independente de se ele tem o mesmo pensamento ou não. O ensinamento, ao meu ver, é o que eu estou aprendendo de espiritismo, né? Sim. Se a partir do momento que a gente entende que somos irmãos nesse plano, em outros planos, se somos irmãos abaixo de Deus, e se pregamos o amor, a fraternidade, a igualdade entre nós, se entendemos que nascemos, que viemos do mesmo fluido vital, todos nós, é ir totalmente contra o que a gente aprende, sabe? Porque é a mesma coisa. Eu sei que eu sou igual a você, a gente só está em níveis evolutivos diferentes, mas eu criticar você, eu criticar algum pensamento seu, é o mesmo que estar criticando a mim mesmo, por exemplo. Se somos feitos da mesma matéria, se somos a mesma coisa. Sim, sim. Esse é o ensinamento do Cristo, né? O Era espírita que não simples, entendeu isso, ele não entendeu o que ele estudou do do espiritismo, Evangelho segundo o entende? É a Espiritismo. visão que eu tenho de uma pessoa que tem o mesmo estudo que a gente. Se lemos o mesmo ensinamento de Jesus e para mim não entendeu. E assim, a gente compreende que vão ter, obviamente, pensamentos diferentes. Igual aqui no canal, eu posso trazer uma reflexão de um médium que a pessoa às vezes não agrada a forma como esse médium fala, ou não agrada o trabalho dele. Mas isso também não desvaloriza, às vezes, todo o trabalho que esse médium fez na vida. Né? Então, assim, às vezes eu posto mensagens aqui do Chico, ou psicografias do Chico, eu vejo muitos comentários de espíritas falando: Ah, eu não confio na mediunidade do Chico. Tem espíritas que falam muito isso. E beleza, você não confia, mas aí você vai desvalorizar todo o trabalho, que às vezes a reflexão ela traz conteúdos morais positivos, questões que vai fazer a gente refletir. Então, em todos os momentos a gente está tentando trazer a reflexão com fundo moral. E às vezes eu trago, por exemplo, o caso do Chico, ou o caso do Gigante Deitado, que é do Jerônimo, ou trago algum caso das nossas reuniões mediúnicas, não para exaltar diretamente o caso, mas é para ele desenhar, porque eu gosto de dar eu acho que a gente entende mais assim com os exemplos. Quando a gente dá um exemplo, a pessoa entende aquele tema e aí depois eu posso pontuar naquele tema. Né? Quando eu trago um caso de reencarnação, a gente traz esse caso. Ó, fulano tem esse caso de reencarnação em tal livro. A pessoa faz aquele desenho, então funciona assim. Depois a gente traz conhecimento moral. Então,
como a gente estava falando, das separações que tem, né, dentro do movimento espírita, pessoas que não acreditam em tal médium, outras que não acreditam nesse médium, outras porque o palestrante falou alguma coisa, ele já não ouve mais a palestra do palestrante. Beleza, tudo bem, cada um pode ter essa opinião, né? E Kardec fala que a gente pode e deve ter o senso crítico, sim, né? Só que aí é a questão da agressividade, como nós não sermos agressivos e tentar impor a nossa verdade. E a gente pode cair nesse erro a todo momento. Se uma pessoa pensa diferente de mim, eu posso tentar mostrar para ela que ela está errada e às vezes ser agressivo. E às vezes a pessoa não vai mudar esse pensamento, ou a pessoa vai entender que esse pensamento dela é o certo e ponto final, e tá tudo bem. Então o Espiritismo nos dá essa liberdade, tá? Certa vez eles perguntaram para o Chico, esse caso, se eu não me engano, tá até no livro da Marlene, Meus Pedaços do Espelho. Vou pesquisar aqui para falar para vocês. Meus Pedaços do Espelho, da Marlene Nobre, que conviveu com o Chico, e ela traz esse caso, que perguntaram para o Chico, né? Chico, o que é a verdade? E ele fala que a verdade é como se fosse um espelho do tamanho do céu que caiu na terra e quebrou em bilhões de pedaços, e cada um pegou esse pedacinho e levou para si. Então cada um tem uma verdade interna, tem uma forma de pensar interna, e as religiões também são assim, né? São agrupamentos que é de um pensamento em comum. E dentro desse pensamento em comum, a religião é formada por pessoas. Cada pessoa tem o seu mundo interno, as suas conclusões, as suas interpretações. Então, às vezes, fugindo um pouco do espiritismo, se você pegar dois pastores evangélicos e dar a mesma passagem da Bíblia, eles podem falar parecidos sobre aquele tema, mas de formas diferentes. E vai ter um grupo que vai ir para o lado do pastor A, que falou daquela forma, e outro que vai pelo pastor B, que falou mais daquela forma e que tocou o coração deles. E outros que vão se agradar dos dois. Essa questão de agradar vai muito também de encontro com a nossa verdade interna, com como nós somos constituídos de seres humanos, de acordo com a nossa cultura. Aí entra do que nós aprendemos, do que nós estudamos, daquilo que a gente leva como verdade interna. E às vezes isso acontece em todas as religiões. Dentro dessa religião, que é um pensamento em comum, suponhamos os irmãos evangélicos, os irmãos católicos, os irmãos espíritas, os irmãos testemunhos de Jeová, os irmãos budistas, dentro deles vai havendo essa segregação, ou seja, grupos que vão se formando, né? Às vezes dentro da igreja católica tem um grupo que segue mais o padre tal, porque acha que ele fala um pensamento mais que tem as ideias dele. Enfim, a gente fica preso mais àquela pessoa ali que fala de uma maneira que nos agrada, entendeu? Um dos ensinamentos que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Está lá no capítulo 6 e no item 5. Então, ou seja, essa recomendação de Kardec é que os espíritas estudem sempre que possível. Então, assim, eu vejo que amai está na frente de nós aprendermos. Então, ou seja, que a gente possa conseguir amar o nosso próximo e também instruir. Então, instruindo, nós vamos criando ali o nosso campo mental de conhecimento. E é muito curioso, porque, por exemplo, eu que já estou há muitos anos no Espiritismo, eu já trabalhei em 2 centros. E eu faço parte de um grupo que nós estudamos constantemente o Evangelho segundo o Espiritismo. E é curioso quando começa uma turma nova, que geralmente os dirigentes, que são 2, sou eu e uma outra senhora, que é a dirigente do grupo do Evangelho, nas primeiras semanas só a gente que fala, que são pessoas novas no Espiritismo. Então a gente começa o primeiro capítulo, o segundo capítulo do Evangelho, e geralmente as pessoas não falam. No terceiro capítulo, as pessoas já começam a se soltar. Começa a trazer questões da vida, comparar com o Evangelho. Já do quarto capítulo em diante, as pessoas já querem começar a procurar outros livros. E aí já começam a, naquele grupo ali,
a gente perceber como cada pessoa que está sentada naquele banco ali vai seguir um caminho do espiritismo. Tem pessoas que se interessam mais pelo caminho da mediunidade. E aí vão procurar livros mediúnicos, eles querem entender o que é mediunidade. Tem outros que vão para o caminho do espiritismo mais do lado das explicações evangélicas. Aí ele vai procurar livros mais com teor, com as interpretações da fala de Jesus. Tem outras pessoas que vão ser das duas áreas. Vão pegar tanto os ensinamentos de Jesus como a questão da mediunidade. Tem outros que vão para a oratória. Ah, eu quero ser um orador, eu quero ser um palestrante. Aí a pessoa vai seguindo esse caminho, ela começa a pesquisar sobre oradores, enfim. E outros já vão para a evangelização infantil. Aí a pessoa já sente ali que precisa de que talvez o trabalho dela seja com crianças. Então ela vai pesquisando essa área, autores dentro do espiritismo. Então ali naquele grupo, esse grupo serve muito de base, que a gente vê como que os pensamentos, mesmo sendo espírita, cada um segue um lado do espiritismo, entende? E aí, esse centro, por exemplo, os dois centros espíritas que eu trabalhei, tanto o Amor ao Próximo, que eu trabalhei muitos anos, como o Em Busca da Caridade, que eu trabalho até hoje. O Centro Espírita Amor ao Próximo, ele já é um centro espírita voltado mais para os trabalhos evangélicos, ou seja, as palestras. Eu percebo que todo trabalho, mesmo que seja de uma maneira que talvez a espiritualidade trabalha, as palestras são de fundos mais com os temas de Jesus, e as reuniões mediúnicas do Amor ao Próximo eram reuniões mediúnicas de esclarecimento mais direto, e não vinham tantos obsessores, né? Então, assim, vinham mais espíritos para orientação, para um acolhimento mais psicológico, aqueles espíritos que estão perdidos. Já no Em Busca da Caridade, eu percebo, por exemplo, que os trabalhos são voltados para uma questão da desobsessão. Então, as palestras, mesmo que às vezes a gente não peça aos palestrantes, os temas vão se seguindo um curso para essa questão da obsessão, da desobsessão, e tanto também das reuniões mediúnicas. Então a gente percebe que dois centros espíritas na mesma cidade, quase no mesmo bairro, trabalham com temas diferentes, sem deixar de ser espíritas e sem se agredir com pensamentos diferentes. Entende? Isso é um ponto interessante sobre os seres e a sua fonte. Porque por mais que sejamos fontes do mesmo fluido, nós temos nossas missões individuais, né? A gente tem uma construção individual, a gente tem uma vida individual, e isso se choca diretamente com a psicologia, né? A gente baseia a nossa vida de acordo com as coisas que a gente vive. Sim. Então, o entendimento ele vai ser diferente, e por mais que seja explicado da mesma forma para várias pessoas, cada um baseado na sua história de vida, no seu conhecimento, vai ter uma interpretação diferente. Mas eu acho que o interessante a se ressaltar é, falando da verdade, onde que a nossa verdade vai tocar na verdade do outro. É um exemplo claro disso. O que a gente está fazendo aqui agora, a gente está dando uma interpretação nossa, pessoal, entre aspas, baseado no nosso conhecimento, no que a gente estuda, isso agregado à nossa vivência, enfim, entre outras questões. Eu vou dar o exemplo meu, por exemplo. Eu tenho uma interpretação do Evangelho, a gente estuda junto, mas você vai ter uma e eu vou ter outra. E a questão, por exemplo, sobre verdade e opinar, vamos falar da opinião. Eu, por exemplo, de acordo com as coisas que eu vivi, que eu aprendi e o que eu aprendo com o Evangelho, por mais que eu tenha certeza absoluta sobre algo, eu não levanto isso em questão ao outro. Eu não vou chegar para você e vou falar assim, bem, eu acho isso, que isso acontece dessa forma. É mais fácil você me trazer alguma conversa para eu dar uma opinião sobre aquilo do que eu querer te impor alguma coisa. Eu falo isso em questão das pessoas que vai comentar. Por exemplo, eu assisti um vídeo seu e não gostei, não concordei com algo que você falou e vou lá e vou falar sobre alguma coisa como se eu detesse a verdade ali e o seu tá errado, entende? Exatamente.
É mais sobre onde que a minha verdade, as coisas que eu penso, vai tocar no seu e da forma que isso vai chegar em você. Entende? Entendi. Exatamente. E vamos falar um pouquinho também do que é ser espírita, né? Assim, de como as pessoas são reconhecidas espíritas nesse processo, né? Então, o Kardec ele vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né, de Seres Perfeitos. Então Kardec, ele não falou, olha, para você ser espírita, você precisa de ir no centro espírita de segunda a segunda. Você não precisa de participar de reunião mediúnica. Você não precisa ficar lendo livro espírita o dia inteiro. Se você fizer isso, reconhecer-se como espírita através da sua transformação moral e pelo esforço em corrigir os seus defeitos, você já é considerado espírita. E é a parte mais difícil do espiritismo, porque é muito fácil você pegar um livro espírita, começar a ler, começar a frequentar um centro espírita, tomar passe, gostou, começou a ouvir no YouTube as palestras, enfim. Aí é mais fácil você se reconhecer pelo externo do que pelo interno. Isso em todos os âmbitos da vida, né? É muito mais fácil o externo, ou seja, eu culpar o outro, ou eu, né, terceirizar, do que eu ser internamente. Então, ou seja, o que é o batismo do Espírito? É nada mais do que essa transformação moral. E não é uma transformação da noite para o dia. A gente não vai vencer as más inclinações da noite para o dia. A gente vai começar a compreender elas, a entender elas e começar a trabalhar. Né? E tem que ser uma de cada vez, obviamente. A gente vai trabalhando de acordo com os estudos, como Kardec propôs, amar e instruir. Nós já temos meio caminho andado para compreender e para trabalhar essas más inclinações. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, um espírita criticando de forma pesada, às vezes humilhando, não só a mim, porque eu não sou o único aqui no YouTube e em outras redes sociais, colocando a pessoa num local de humilhação, eu vejo que ele não compreendeu essa instrução básica que Kardec nos deixou no Evangelho, né? Espírita amai e reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação. É claro que nós não vamos vencer da noite para o dia, e como eu disse aqui, às vezes uma crítica que parece áspera para alguém, às vezes para a pessoa que escreveu, a pessoa não acha que é áspera, às vezes a pessoa acha que está contribuindo. Só que em muitos casos, em muitas situações, eu já vi, por exemplo, eu até escrevi um artigo sobre isso, foi publicado pelo jornal O Clarim, que é E quando a crítica paralisa os trabalhadores espíritas. Então, assim, eu já vi nessa minha caminhada aí de mais de 18 anos de centro espírita, muitos companheiros, principalmente da mocidade espírita, pararem os trabalhos espirituais por uma crítica. Em reuniões mediúnicas, eu lembro que eu comecei as reuniões mediúnicas há mais de 8 anos, e às vezes o médium estava lá no momento que o dirigente, por exemplo, da reunião achava que era animismo, ou seja, animismo é quando se acredita que o médium que está falando pelas memórias dele não tem um espírito ali, e é um processo comum, todo médium vai passar. Para você ser um médium de incorporação, às vezes você precisa do animismo, de liberar aquela catarse. Por isso que o médium também, a gente vai falar um podcast só sobre mediunidade, mas o médium tem que elaborar suas questões, tem que fazer, né, se possível, fazer uma terapia, enfim, tem que trabalhar bem o seu íntimo, o seu autoconhecimento para poder ter mais tranquilidade na reunião mediúnica. Mas às vezes o médium chega e passa por um momento anímico, e aí o dirigente da casa rispidamente fala, ó, isso daí foi uma comunicação anímica. E aí aquilo ali trava a pessoa fica por anos ou desiste simplesmente da mediunidade. Uma pessoa que às vezes precisaria trabalhar a mediunidade. E é claro, muitas das pessoas podem estar ouvindo falando assim, ah, mas isso aí a pessoa é muito... A pessoa não se ama, ouvir uma crítica e parar os trabalhos. Gente, nós temos que compreender que cada pessoa está num nível espiritual e de entendimento psicológico.
Então, às vezes, a pessoa, aquela crítica ali vai paralisar ela. Isso é relato comum em sessões de terapia. Às vezes, uma frase que a pessoa ouviu, às vezes, na adolescência: você não vai conseguir, ou você não vai ser forte o suficiente. Aquilo paralisa a pessoa. Então, nós temos que ter cuidado de que forma nós estamos chegando no outro. Isso enquanto espírita, né? Porque o canal ele é espírita. A gente está fazendo uma reflexão aqui em cima do espiritismo, que é a nossa base, Jesus Cristo. Kardec é a nossa base também, com seus ensinamentos, deixando o espiritismo livre para termos pensadores livres, mas que não nos falte o respeito e criticar sim. Podemos criticar quando a gente vê, poxa, essa pessoa está falando algo que não condiz com o espiritismo, mas sem humilhar e sem colocar a pessoa numa situação de vergonha ou vexatória. Então, ou seja, eu acho que esse é o grande segredo. Foi um palestrante na sua casa espírita e falou algo que ele estava equivocado, às vezes ele pode ter errado, às vezes ele pode ter confundido uma data, às vezes na hora que ele foi escrever, digitar lá na palestra, ele digitou um ano errado, ou ele falou uma informação equivocada. Pode-se chegar ao palestrante ao final da palestra e falar: meu irmão, o irmão falou uma data errada, não era 1930, 1939, beleza. Mas com amor, com respeito, a pessoa fazer isso de um modo particular, talvez ali, se for um palestrante. Às vezes é um palestrante que está começando, né? Então, o espírita que veio consciente da sua transformação, que estamos aqui em evolução, ele vai entender essa falha como uma evolução da pessoa que errou. Eu acho que quem já vai criticar no modo de ajudar é diferente da pessoa que vai criticar apenas, literalmente, esquecendo da sua própria evolução para criticar do outro. Sim, entendeu? Tem uma diferença entre esses dois, praticamente, dois mundos diferentes de evolução, né? É os dois lados, né? A crítica construtiva e a crítica destrutiva. Que é aquela crítica que tem muito no seio familiar, né? Quando as famílias, assim, o irmão critica o outro só para diminuir, que às vezes já tá com uma, já estão brigando por outra situação, aí critica, joga os problemas na cara. Enfim, tem a crítica construtiva, aquela crítica que se faz no ambiente. Por exemplo, quem já apresentou TCC, né? Quando você vai formar um curso, a minha faculdade, por exemplo, um período antes você monta o seu TCC, vai para uma banca, essa banca é a banca da crítica. E você vai sozinho com 4 orientadores. Esses 4 orientadores criticam o seu trabalho de forma positiva, tanto no âmbito bom como no âmbito ruim, para que você melhore, para que quando você for apresentar o TCC, você possa errar menos. Então eu acho que é nesse sentido uma crítica positiva, entendeu? A pessoa tá ali entendendo que é uma crítica para a melhoria dela, não tá ali diminuindo o trabalho dela, porque pode acontecer equívocos. Eu, enquanto espírita, eu não vou dominar todas as áreas do espiritismo com total tranquilidade. Tem áreas que eu estudo mais, por exemplo, eu, por ser psicólogo, eu estudo mais a área da psicologia. Do espiritismo eu estudo muito a área da mediunidade e a área do plano espiritual. Então são áreas que eu domino mais abertamente. Vão ter outros palestrantes que vão dominar mais a parte X, outros a parte Y. E nós temos que compreender isso. E ser espírita não significa ter resposta para tudo. Nós podemos ter dúvidas também. Nós podemos cometer equívocos. Então as pessoas às vezes acham que o espiritismo é mágico. E aí, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo? Calma, os espíritos desencarnados também não sabem tudo assim que desencarnam. Os nossos mentores às vezes não podem trazer tudo, não podem de uma forma nos revelar tudo, porque pode ser um choque muito grande, né? Uma verdade que dói muito grande. Então, assim, tudo tem um sentido e nós temos que perceber esse sentido. Né? Igual o último vídeo, por exemplo, o vídeo de Marte, eu vi muitas pessoas, né, não acreditando, falando que já tem uma pesquisa que não existe vida em Marte. Tudo bem, eu respeito, eu entendo quem não acredita. A gente entende, quanto espírita, que pode existir várias formas de vida, há várias explicações. Eu até indiquei o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, as diferenças vibracionais, né? Dentro do planeta Terra mesmo. Olha quantas formas de vida nós temos,
umas que a gente está descobrindo agora. Olha o avanço que nós já temos na ciência e na tecnologia, e tem formas de vida que nós estamos descobrindo agora, que está sendo catalogada agora, regiões do oceano que estão sendo observadas agora, sendo descobertas espécies. E dentro da Terra, do nosso planeta, olha as formas de vidas que se tem, né? Tanto se pode viver em cima da terra, dentro da água, tem animais que vivem debaixo da terra, tem outros que vivem tanto na água como na terra. Então, assim, imagine outros planetas. Então, nós como espíritos. E aí, nós não temos que ficar focado também só na crítica. Eu tô trazendo essa reflexão aqui para que todos possamos pensar junto o nosso papel espírita na sociedade. Sabe o que me vem quase como uma intuição a respeito quando você me traz assim, um espírita criticando o outro, ou não só um espírita criticando um espírita criticando qualquer outra pessoa, Sim, até um evangélico criticando o isso, evangélico. Uhum. qualquer um, ou um espírita que está assistindo um vídeo sobre vida em outros planetas e não acredita porque uma pesquisa científica mostrou Uhum. e não isso mostra que ele não ou não leu ou não entendeu Uhum. a respeito da diferença de planos vibracionais, por exemplo. Uhum. Me vem quase como uma intuição que falta muito estudo Uhum. das pessoas, falta essa vontade de estudar e realmente se entregar ao estudo e se aprofundar nisso. E quase que vem como o espiritismo ser uma nomenclatura da pessoa. Uhum. A pessoa foi numa reunião mediúnica, ela tomou um passe, ela leu um capítulo e é espírita, entendeu? Já se vê no meio espírita, Uhum. como se fosse o bastante, entende? Isso. E E não como é. não tem, tipo assim, já não sente a necessidade de se aprofundar no estudo, de se conectar com o plano espiritual, de entender o que realmente o Evangelho quer dizer, o que os mentores vêm trazendo para a gente aprender. Então acho que vem quase como uma intuição para mim. É mais uma nomenclatura que a pessoa busca do que realmente um estudo para entender o plano espiritual. Sim, sim. E assim, como a gente está falando aqui, né, do que se intitula o espírita, que é pela transformação moral, pelo seu amar, pelo seu instruir, por ter realmente o livre pensamento, hoje nós entendemos também que nós temos muitas religiões espiritualistas. Então, assim, eu entendo, por exemplo, que muitas pessoas não se consideram espíritas, mas assistem os vídeos espíritas, assim como assiste os vídeos budistas, os vídeos umbandistas, os vídeos candomblecistas, os vídeos católicos. Então a pessoa flutua ali naquelas religiões. Tudo bem, nós respeitamos e entendemos, é a forma como ele enxerga o mundo. Assim como tem pessoas que se denominam espiritualistas e vão estudar sobre todos os universos espirituais. Eu, por exemplo, adoro estudar sobre outras religiões. Já estudei sobre o Vedanta, já estudei sobre o budismo, já estudei até sobre o catolicismo, religiões que eu gosto de entender um pouco. Só que eu não domino o assunto, por exemplo, do Vedanta. Os livros que eu já li de Vedanta, eu não vou dominar esse assunto, porque eu li poucos. Entendeu? Eu li superficialmente, eu gosto, eu entendi, vi alguns vídeos, gosto, achei interessante. Assim como tem outros assuntos que eu gosto, que eu vou estudar e que eu não vou dominar. Entende? Então, ou seja, eu não vou me aprofundar, eu não posso me considerar. Agora, tem pessoas que flutuam e conseguem estudar tudo, mas às vezes falta se aprofundar. Então, um tema, por exemplo, vidas em outros planetas, é um tema muito vasto, muito vasto. Então, assim, você teria que aprofundar muito o estudo nisso. Que é no meu caso, por exemplo, que antes de conhecer o Espiritismo, eu sempre tive essa apreciação pelo espaço, vida em Aham. outros planetas, etc. Então, a partir do momento que eu conheci o Espiritismo, que eu vi como esse sistema funciona, né? Quase Aham. científico, as vidas em outros planetas, a conexão. Então, esse é o meu ponto no Evangelho, sabe? É o meu foco de estudo. É como formam as conexões com outras dimensões do plano espiritual, é como se dá a vida em outros planetas, como é uma coisa simples a questão da vibração de um planeta evoluído para um inferior e por aí vai. Uhum.
Então, a gente entende pelo Espiritismo, né, pelos livros de Kardec, que a gente evolui individualmente enquanto ser humano, né? A nossa evolução é individual diante das nossas escolhas, do que nós fazemos pela vida, mas a comunidade, o nosso nicho social tem uma influência muito grande, obviamente. Então, assim, quando a gente se agrupa no centro espírita, ajuda a gente a evoluir, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Pela relação social de amizade, às vezes a gente tem mais ânimo para buscar uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, enfim, a gente evolui nos dois âmbitos também. Só que a nossa evolução é estritamente individual. Mas e às vezes uma crítica, né? Ela, quando é exposta em grupo, se ela for feita com algo de voltado para o bem, né? Uma crítica que não é destrutiva, uma crítica que é para chamar a atenção ali, ela pode ajudar, né? Só que a gente percebe que às vezes a grande maioria não é. Então, assim, por exemplo, num grupo de estudo, como eu estava falando do grupo, às vezes uma crítica ali de uma outra pessoa vai chamar a atenção da outra para alguma coisa que ela também se comporta daquele jeito. Beleza. Só que quando a pessoa critica com agressividade, nós, enquanto humanos, o instinto nosso é de sentir a raiva primeiro. Então você não elabora aquilo que a pessoa fala. Primeiro você vai elaborar a raiva. Então, às vezes, um amigo, um familiar tá te criticando em alguma coisa que você realmente precisa melhorar. Só que ele vem com uma crítica tão pesada, ou uma forma tão grosseira de falar, que o seu primeiro instinto é o quê? O de defesa. Então você esquece tudo aquilo e grita, ou xinga, ou fica com cara feia, sai de perto e não elabora aquilo no primeiro momento. E às vezes uma outra pessoa chega num outro momento, com uma conversa mais leve e de uma forma mais tranquila e passa aquela situação para você, você consegue compreender melhor e melhorar naquele ponto. Então, assim, o tema central do nosso podcast. Posso discordar? Pode. Nós não queremos impor verdade aqui. Nós não queremos impor nada a ninguém. Nós estamos aqui no canal expondo um pedaço do espiritismo, um pedaço desse espelho, como o Chico Xavier falou, que caiu do céu, e eu peguei o meu espelho, o Gabriel pegou o dele, nós estamos aqui dando a nossa opinião dentro daquilo que nós estudamos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, dos livros de Emmanuel, da psicografia de Chico, que eu particularmente confio pela obra do Chico, pelo exemplo que ele nos deixou, pelo legado que ele trouxe. Então eu confio muito. E deixo aí a dica para vocês, para sermos mais amorosos, para não desvalidar. Às vezes o palestrante, num dia, ele errou alguma coisa e aí a gente vai desvalidar um trabalho que ele faz. Não, não vamos ser assim. Vamos ter caridade também pela paciência, como no Evangelho vai dizer. A paciência é um atributo dos espíritos bons. Então vamos ter paciência. Às vezes, um orador espírita tem um excelente trabalho. Aí numa palestra ele comete um erro, a gente vai acabar atacando ele e desvalidando um trabalho que ele já faz há anos. Então, vamos respeitar, eu respeito, eu sempre falo pro pessoal que a crítica, ela é construtiva, ela nos ajuda a crescer quando ela é feita com carinho, uma situação de melhora, né? Então a gente vai terminando aí, porque o nosso horário já tá bem em cima, esse tema é muito profundo, a gente trouxe aqui também só, como eu disse, um pedacinho desse espelho, um pedacinho dessa verdade. Podemos discordar sim, o Espiritismo nos dá essa liberdade filosoficamente, podemos nos aconchegar perto dos que pensam como a gente, até dentro do movimento espírita tem essa diferença, mas sem agredir, né? Compreender o espaço do outro, compreender que o outro pode ter o direito de fazer suas próprias escolhas, enfim. Acho que o tema ficou bem explicado aí. E deixa aí nos comentários também se surgir dúvidas sobre esse tema, a gente pode voltar, né, Gabriel, no próximo podcast, explanando mais sobre essa questão. É isso, pessoal. Até a próxima e leiam mais o Evangelho. Sim, Livro dos Espíritos também fala muito sobre esses temas. O que é o Espiritismo, já vou deixar de indicação aqui, que fala bastante sobre essa questão de pensarmos, de analisarmos, de ter o pensamento crítico, mas com respeito, com amor, como nós estamos tentando fazer aqui.
Muito obrigado a quem chegou até aqui. Curta, compartilha com alguém que você acha que precisa de ouvir essa reflexão. E até o próximo podcast, né? Se Deus quiser. Até a próxima, gente. Graças a Deus.